Olá, tchutchucos, tchutchucas, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Augusto, trazendo aqui a nossa continuidade dos estudos da História Geral. E nessa aula em especial, tchutchucos, eu vou trabalhar uma primeira parte sobre uma das mais importantes das revoluções desse período chamado Idade Moderna, que é a Revolução Francesa. E atenção, assunto muito cobrado em provas de vestibulares e assunto bastante controverso. Até porque alguns historiadores identificam a Revolução Francesa, sim, como uma culminância das revoluções ditas burguesas desse período final da Idade Moderna, mas outros, enfim, dizem que não, que foi uma revolução que teve o seu impacto, né? Mas não foi tão duradoura quanto as suas consequências em comparação a uma revolução inglesa, a uma revolução americana, a uma revolução industrial. Mas o fato é o seguinte, é uma grande revolução, é uma revolução que de certa forma impactou em muito dentro desse contexto que a gente chama de revoluções burguesas, o cenário europeu e o cenário americano. E uma revolução, tchutchucos, que com toda certeza é uma agudização daquelas problemáticas relacionadas ao antigo regime e também mais uma constância nessa luta da burguesia para se conseguir o espaço, a liberdade e também a atuação econômica tão desejada aqui nessa época, nesse período, tá? Então essa é uma parte 1. O que eu vou trabalhar com vocês aqui? Eu vou fazer uma introdução apresentando os principais elementos da Revolução Francesa. Em seguida, eu vou partir para o estudo da França pré-revolucionária e dali a gente vai tirar os principais elementos que levaram à eclosão e, logicamente, ao avanço desse processo revolucionário e trabalharei duas fases iniciais da Revolução. A primeira delas, que é a Assembleia Nacional Constituinte, e a segunda, que vai ser chamada de Assembleia Legislativa, tá? Ó, atenção, tudo isso que eu vou trabalhar tanto nessa parte 1, hoje, e a parte 2, em breve, vocês vão encontrar na apostila 3, página 61, tá certo? Então, vamos lá, tchutchucos, venham comigo. Vamos começar pelo padrão, que é estabelecer o tempo de duração. Vamos cercar o período em que aconteceu a Revolução Francesa, beleza? Tchutchucos, revolução começando em 1789, dentre os quais o elemento principal que marcou o início dessa revolução não é a queda da Bastilha, tá? E sim o desligamento do Terceiro Estado depois de uma reunião chamada Assembleia dos Estados Gerais. Daqui a pouco vocês vão conhecer esse episódio, tá? Mas anotem que o que marca o início verdadeiro da Revolução Francesa é o desligamento do Terceiro Estado da Assembleia dos Estados Gerais, demonstrando uma insatisfação quanto a uma reunião que, de certa maneira, não aceitava as transformações que podiam acontecer na França e, ao mesmo tempo, não eram interessantes para o Terceiro Estado. Beleza? E quando termina? Tchutchucos, a Revolução termina 10 anos depois, no ano de 1799, quando ocorre uma coisa chamada de Golpe do 18 de Brumário. Para quem quiser colocar, até mais fácil por enquanto, é o golpe de Napoleão. Foi um golpe de Estado, né? O golpe de 18 de Brumário, e foi um momento em que Napoleão, apoiado pelo exército e pelos girondinos, toma o poder e inicia uma outra etapa da história francesa e da história geral, que é chamada de Era Napoleônica. Tá certo? Então são 10 anos de revolução e uma primeira grande dica que eu dou para vocês é lembrar que a Revolução Francesa ela teve um caráter muito limitado quando se fala de França, tá? Por quê? Porque você vai perceber que a Revolução Francesa avança no sentido de liberdade, avança em alguns aspectos no sentido de igualdade, mas não consegue plenamente a fraternidade. Então é bastante interessante quando vocês pegam o lema da Revolução Francesa e identificam que um dos limites dessa revolução é justamente a não plenitude da igualdade e a não satisfação da fraternidade, tá?
Então a gente vai entendendo que em 1799 a França sofria, a Revolução adernava, a população já não aguentava mais todo o processo que tinha acontecido e ainda estava acontecendo, para que em 1799 um Napoleão Bonaparte bastante estrategista, com apoio, como eu citei, do exército e dos girondinos, toma o poder e encerra esse curso revolucionário. É por isso que alguns historiadores afirmam que a Revolução Francesa não teve esse aspecto tão grandiloquente e tão essencial como muitos dizem. Porque foi uma revolução que, sim, abalou os pilares do antigo regime, destronou o absolutismo francês, mas de forma temporária, esse absolutismo voltaria depois do período napoleônico e até seria experimentado de uma outra forma pelo próprio Napoleão. E foi uma revolução que não atingiu a todos os elementos propostos pelo lema. A igualdade, por exemplo, não foi para todos os setores sociais, e sim mais para a burguesia, porque era uma revolução de caráter burguês. A revolução não teve fraternidade porque acabou consumindo seus próprios participantes. Haja vista que todo mundo deve estar lembrando do famoso conflito entre jacobinos e girondinos, tá? Mas a gente não pode esquecer que a outra parcela de historiadores que afirmam que a Revolução Francesa foi completa também não está errado e também tem razão em falar isso. Porque a Revolução Francesa, para vocês terem uma ideia, ela pôde, até de certa maneira, atingir o continente europeu, influenciando algumas revoltas e rebeliões que aqui aconteceram. Aí a gente pode pegar alguns exemplos, né? Aqui no Brasil, a Inconfidência Mineira. Ali na França, no território colonial francês, vocês vão ter a independência do Haiti. E por outro lado, é uma revolução que foi bastante interessante, não só pelo caráter em si, por ser uma revolução burguesa, mas também por carregar todos aqueles anseios da burguesia e da população e ao menos mudar um ou outro elemento tão impactante do antigo regime aqui na França, como o absolutismo. Ele foi destronado, tudo bem que voltou, mas não voltou com a mesma roupagem. Você vai ter o liberalismo. O liberalismo na França, ele vai ser colocado em prática e não vai se perder, mesmo com o retorno do absolutismo. E o mais interessante, a ideologia de que, dentro do território francês, todo cidadão tem o direito de se rebelar contra a opressão. Legal, né? Então é assim que vocês têm que pensar a Revolução Francesa. A revolução que foi o ápice desse momento revolucionário burguês na Idade Moderna, e uma revolução que, dentre os seus principais elementos, foi muito importante para a liberdade e foi importante também como base ideológica para outros movimentos, sendo revoluções ou rebeldias que aconteceram no mundo, por exemplo, na América, tá? Então, isso é a Revolução Francesa e esse foi o tempo de duração. Boa, boa? Vamos agora a algumas considerações. Tchutchukos, eu sempre passo para vocês 4 grandes considerações, sendo que uma já passei, para se definir o que foi a Revolução Francesa. E eu começo pela essencial. A primeira consideração, sempre essencial, porque a gente tem que guardar que a Revolução Francesa foi de caráter liberal, ou seja, defendeu veementemente a liberdade política, a liberdade de expressão e a liberdade econômica. E, sobretudo, foi uma revolução anti-absolutista, tchutchukos. Uma revolução que, bebendo do iluminismo, das ideias do iluminismo, se opôs ao absolutismo, se opôs àquele tipo de governo que não garantia a liberdade e tanto suprimia alguns direitos fundamentais. Tá bom? Então guardem essa primeira consideração. Vamos resumir. É uma revolução de caráter liberal. É uma revolução que, dentre todos os elementos, apontava para a defesa da liberdade em todos os sentidos. Boa, boa? Segunda consideração, tem aqui para vocês, tchutchukos. É uma revolução que teve forte liderança burguesa, tchutchukos. É uma revolução, inclusive, que foi acompanhada por essa burguesia do começo até o final. Mas não se enganem, teve apoio popular.
Até porque, para haver uma revolução de caráter transformador, que fosse liberal, que fosse anti-absolutista, que fosse burguesa, né? Teve que ter o apoio da massa, o apoio da população. Mas vocês vão perceber, tchutchucos, que o povo de fato só esteve no poder durante a Revolução Francesa numa etapa, numa das fases desse processo, que é chamada Convenção Jacobina. Todo mundo já deve estar associando aquele momento do terror. Legal? Então essa é a segunda consideração. Tome muito cuidado. É uma revolução de liderança burguesa, mas para acontecer teve apoio popular. Inclusive, como eu mencionei, chegaram até a tomar o poder. Tá bom? Agora, tem duas outras considerações, a terceira e a quarta, tchutchucos, que eu não pus aí. Mas eu vou pedir para vocês anotarem e vou resumir junto, tá? É a consideração, até mencionada agora há pouco, tchutchucos, de que é uma revolução de influência iluminista, tá? Até porque a gente sabe que quando se fala do caráter liberal e anti-absolutista e também se aponta para uma liderança burguesa, obviamente ela teve influência ali no iluminismo, bebeu da fonte do iluminismo. E eu sempre peço para vocês guardarem um grande teórico iluminista que foi bastante importante como respaldo às ideias que aqui foram colocadas em prática. O nome dele, Jean-Jacques Rousseau, ou só Rousseau. O Rousseau, tchutchucos, que foi tão importante para o que nós chamamos de ideologia revolucionária, mas principalmente por conta dos jacobinos, tá? Até porque os jacobinos, como defendiam uma revolução essencialmente para a massa, acabou se influenciando pelas principais ideias do Jean-Jacques Rousseau, como a ideia de democracia, tá? Mas fora isso, você tem teóricos também que impactaram em muito e foram o substrato da Revolução Francesa, vindo de lá do iluminismo, tais quais, por exemplo, Voltaire, tais quais, por exemplo, Montesquieu. Citamos também um John Locke, tá? Mas em suma, tchutchucos, coloquem aí. Uma grande consideração, e é um bônus para vocês, é também levar em carga a ideia de que o iluminismo é muito importante para esse processo revolucionário. Tá bom? E temos aqui uma quarta consideração, mais um bônus, não está aí, vou colocar para vocês, que foi mencionado ali na abertura sobre a Revolução, quando eu falei das ideias que os historiadores têm quanto a isso, né? Que é aquele papo de que ela foi uma revolução atlântica, tchutchucos. Vou colocar e vou repetir. Revolução Atlântica. Por que Atlântica? Porque ela acabou influenciando movimentos que aconteceram na América e também em outros territórios ali da Europa. Mas nesse caso faz muito mais a referência a uma revolução que também impactou movimentos na América, movimentos nas colônias americanas, tá? Então ela é considerada uma revolução atlântica nesse sentido. Atravessou o Atlântico e foi muito importante para se tornar o substrato de alguns movimentos americanos, tá bom? Então perceberam? Dentre essas quatro considerações, uma que forma bastante aquele coro com os historiadores que defendem a grandiosidade da Revolução Francesa é justamente essa última, a afirmação de que a Revolução foi atlântica. Tá bom? Todo mundo apresentado aos principais elementos que fundamentam a Revolução Francesa? Legal, tchutchucos. Então vamos agora direto e reto para o estudo da França pré-revolucionária. E eu já insisto, tchutchucos, é muito importante que vocês entendam a maneira como a França se organizava anteriormente à Revolução Francesa, para já irem pegando aquilo que levou à eclosão desse processo. Então, via de regra, já peço para vocês grifarem e colocarem. A França pré-revolucionária era comandada pelo Luís XVI, da família Bourbon, e ao mesmo tempo era o rei que comandava o país mais antigo regime da Europa. E não se esqueçam, um país que em comparação a uma Inglaterra era bastante atrasado. Olha lá o resumão para a gente começar a se aprofundar. Uma França que tinha uma política absolutista, uma França com uma sociedade estamental,
Uma França com uma economia muito mais rural, agrária, do que urbana, industrial, e uma França, tchutchuco, sempre passando por completas crises relacionadas a todos esses elementos tão retrógrados, tá? Então era uma França muito antigo regime, e uma França que se pautava nisso para estabelecer sempre a ordem de funcionamento do absolutismo. Joia? Então vamos dar uma aprofundada em cada um desses elementos que compõem a França antigo regime em pleno período anterior à Revolução Francesa? Então vem comigo, vamos olhar a política, tio Costa. Primeiro ponto importante é não esquecer que a política nesse momento era comandada pelo Luís XVI, da família Bourbon, tá? Então, tradicionalmente, era uma política ainda associada ao absolutismo. Só que para piorar, tchutchucos, um absolutismo pautado no direito divino, em que nós temos um rei como representante de quem aqui na Terra? De Deus. Então um rei com poder total, e um rei que quando tinha limites ao seu poder, esses limites eram relacionados à tradição, tá? Então aqui nós temos um absolutismo bastante conservador, e um absolutismo com apoio da nobreza e da igreja, que eram dois setores tradicionalmente ligados a esse tipo de poder. Tá legal? Qual que é o problema disso aqui? O problema, tchutchucos, é que em pleno século XVIII nós temos um absolutismo de direito divino que não garante liberdade e, pior, não garante ao indivíduo a igualdade, tchutchucos. Então é um absolutismo do tipo mais tradicional e totalmente refratário a essas pequenas minúcias, traduzindo a esses pequenos ideários que faziam parte da burguesia, a liberdade e a igualdade. Tá certo? Vamos continuar. Tchutchucos, política francesa desse período anterior à Revolução Francesa, que era muito onerosa. Uma política que gastava muito mais do que arrecadava. E sabe por quê? Porque os gastos reais eram confundidos com gastos do Estado. Não se esqueçam, isso é um desdobramento do absolutismo. Então você tinha uma arrecadação X, mas o gasto era X elevado à terceira potência, porque todos os gastos do Estado eram gastos do rei e vice-versa. Então você tinha aqui, por exemplo, gastos que eram feitos para quê? Para sustento da família real, para o sustento da nobreza, tendo em vista que a nobreza, apoiando o absolutismo, era isenta de alguns impostos e recebia uma certa mesada. Você tinha gastos com luxos relacionados à igreja, até porque a igreja também apoiava o absolutismo e recebia em troca um determinado pagamento e o uso de uma certa parcela do dinheiro do Estado, tá? E o detalhe complicado para isso qual é? É que toda arrecadação para sustentar esse Estado tão oneroso recaía em cima da população pobre ou do terceiro estado, que também envolvia a presença da burguesia, tá? Então a gente pode resumir, tchutchucos, que o grande cenário político francês dessa época era um cenário de forte centralismo. E o pior, um centralismo apoiado nas grandes questões do absolutismo e um centralismo que gastava tudo, mas sem benefício para a população, tá bom? Então perceberam? Primeiro elemento que vai explicar o que, de certa maneira, foi a reação contrária à França absolutista é justamente esse centralismo. É justamente você ter um Estado que não era para todos, e sim somente para aqueles principais setores sociais. Tá bom? Vamos olhar a sociedade? Então dá uma olhada aqui, ó. Sociedade. Tchutchucos, como qualquer sociedade típica do antigo regime, a francesa era uma sociedade estamental. E lembra lá, uma sociedade estamental é uma sociedade dividida de acordo com o nascimento e uma sociedade que não permite muita mobilidade social, mas, sobretudo, é uma sociedade assentada em dois elementos antagônicos, direitos, olha lá, e obrigações. Então a gente faz uma correlação de que essa sociedade estamental francesa, aqui do século XVIII, é muito similar à sociedade estamental da época medieval, do sistema feudal. E olha só, vamos dar uma aprofundada maior. Tchutchukos, a sociedade francesa desse século XVIII é uma sociedade chamada sociedade de estados, ou ordens, tá?
eu peço para vocês guardarem estados, porque é o nome oficial dessa organização social francesa, tá? E foram 3 as categorias sociais desse momento, 3 estados. O primeiro estado, já peço para vocês anotarem, uma minoria, representava menos de 4% da sociedade e era composto pelo clero. Boa, boa. Um segundo estado, representava cerca de 5% da sociedade francesa e era representado pela nobreza. E lá embaixo, tchutchucos, o terceiro estado, que era o mais homogêneo e representava certamente entre 80% e 90% da sociedade francesa. Só que é o mais heterogêneo porque era composto por quem? Era composto por burgueses, era composto por artesãos, composto por camponeses, que eram a grande maioria, composto também pelos operários, os chamados sans-culottes, tá? Então esse terceiro estado, tchutchucos, era o arcabouço da sociedade francesa, era a maioria e ao mesmo tempo aquele que era obrigado a pagar impostos, tá? Então perceberam que sociedade interessante, uma sociedade ainda mantendo algumas questões do período medieval, da época do feudalismo? Agora, aqui é que vocês vão perceber o que significa quando eu disse obrigações e privilégios. Tchutchucos, primeiro e segundo estado tinham só privilégios, tá? Dentre os quais eu sempre cito o privilégio de não pagar todos os impostos. Para vocês terem uma ideia, de todas as cargas tributárias que existiam na França, o primeiro e o segundo estado só pagavam uma coisa chamada de quinto. Tchutchucos, que era uma quinta parte, 20% pago ao Estado. E na verdade, esse imposto ele podia ser muito maleável. Ele podia ser pago mais ou menos de acordo com a renda e com a necessidade do Estado, tá? Agora, ao terceiro estado cabia todas as obrigações. Obrigações, por exemplo, ainda existentes na França da época, corveia, a talha em cima dos camponeses, os pagamentos em cima de produtos, os pagamentos em cima de serviços, os pagamentos em cima, por exemplo, até mesmo dessa questão de propriedade. Então era uma sociedade com forte caráter aristocrático, tá? E a gente falando que é uma sociedade aristocrática aponta para essa questão da estamentalidade e aponta também para esse grande elemento que faz valer a sociedade francesa do momento, que é a divisão em setores sociais de acordo com o nascimento, tá bom? Agora, tem uma coisa bem pior e vocês já perceberam nessa explicação da sociedade estamental. É desigual. A desigualdade era tamanha, tchutchucos, que privilégios só existiam para o primeiro e segundo setor. Então aqui você tem certos privilégios, porque grande parte da população, leia-se o terceiro estado, não tinha nenhum. Interessante, né? E aqui mora a grande ideia da burguesia tentar romper com esse tipo de conservadorismo, com esse tipo de sociedade. Até porque, estando no terceiro estado, essa burguesia, na sua grande maioria, era responsável por sustentar um estado que não tinha nenhuma vocação para atender os seus interesses, tá? E outra, né? A gente vai perceber que mesmo aquela burguesia que havia comprado o título e estava no segundo estado, também está incomodada, porque é uma burguesia que trabalha com questões comerciais e não tem tanto lucro pelo fato de ter que continuar pagando alguns outros impostos a ela devido, tá bom? Então essa é a sociedade francesa nesse momento anterior à Revolução Francesa. Mais uma demonstração do que é o antigo regime. Belezinha? Vamos avançar? Vamos olhar a economia? Galera, dá uma olhada aqui, ó. Uma economia extremamente, já vou pedir para vocês grifarem, estagnada. O capitalismo aqui era muito estagnado. E nisso, sempre em comparação a uma Inglaterra ou uma Bélgica, tchutchucos, que já estavam avançando a passos largos por um processo muito ligado à industrialização. E também a um forte lucro em consequência dessa industrialização por conta de um comércio bastante operoso, tá? Nesse caso, a França, olha só por que tem um capitalismo estagnado e uma economia estagnada. Ela era de base agrária, tá? E sendo de base agrária, ainda mantendo muito da servidão,
basicamente ela se voltava para as questões internas. Era uma agricultura que se voltava para o abastecimento do próprio país. E mesmo assim era muito falha. Por quê? Porque as condições climáticas a partir da década de 80 do século XVIII acabavam piorando a produção no campo. Fora também toda aquela letargia e a carga de impostos que era cobrada em cima da população rural, em cima sobretudo dos camponeses, o que dificultava a produção sempre em maior escala, tá? Então era uma economia que ainda se assentava na agricultura. Ainda não havia saltado para uma coisa que hoje a gente sabe a Inglaterra foi pioneira, que era a indústria, tá bom? Agora, tem uma coisa bem pior. A economia francesa desse período, ela sofria fortes restrições mercantilistas. E isso é muito relacionado, por exemplo, ao que eu destaquei aqui, monopólios. Então, todo o desenvolvimento da economia francesa era controlado pelo Estado. E quando era permitido para o setor privado, era através de monopólios concedidos. Empresas que recebiam a chancela do Estado para praticarem certas atividades representando o governo. Entenderam? Então essas restrições mercantilistas acabaram impactando também no quê? Acabaram impactando na fraca industrialização. A indústria não conseguia deslanchar. Tanto é, tchutchucos, que a França ela ainda apresentava corporações de ofício. Olha lá, para quem está estudando, deve estar lembrando que corporações de ofício são tipos de que período? Opa, são tipos de organização do período medieval. Então a gente lembra que as corporações de ofício eram aquelas grandes aglomerações de artesãos que fabricavam para venda, mas ainda eram muito presos a tradições monopolistas, tá? Então aqui você não tem uma verdadeira vocação para a industrialização. Você sim tem uma nação bastante artesanal. Tudo bem? Perceberam a economia? E mais uma vez, tchutchucos, uma economia que era muito ruim para a população em si, porque paga muitos impostos e vive sempre à sombra da fome, sempre à sombra da miséria, e uma economia que estagnada, com o capitalismo tão letárgico, era também muito ruim para a burguesia, porque a burguesia não conseguia tirar daqui os seus lucros e o seu sustento, tendo em vista que tudo era monopolizado e tudo ainda era muito ligado à atividade rural. Tá certo? Agora, a coisa fica pior, né? Tchutchucos, a partir de 1780, como comentei agora há pouco, até 1787 para 89, você vai começar a identificar uma grande crise econômica francesa. E sabe por quê? Galera, porque a França, economicamente falando, era mal gerida, era mal organizada. E era uma França, como todo mundo reparou agora há pouco, controlada pelo Estado, com muitas barreiras de desenvolvimento, com muitos monopólios. Agora, some-se a isso uma série de fatores relacionados a gastos, né? Mais uma vez, uma má organização do Estado. Coloque também um pouco da pimenta climática. Então, a partir de 1780, a França começa a entrar em crise. E é essa crise econômica que vai acelerar o processo revolucionário em eclosão. Essa crise vai começar a evidenciar as oposições em relação ao antigo regime francês. Vamos dar uma olhadinha? Então vem para cá, tio Cos. Primeiro elemento da crise econômica, a partir desse período da década de 80, é a crise agrária. E como eu disse para vocês, a crise agrária, em grande parte, tinha relação com as mudanças climáticas, com as condições climáticas adversas que estavam começando a surgir aqui no território francês. E o que gerava essas mudanças climáticas? A queda da colheita, uau, e consecutivamente, tchutchucos, uma inflação, uma miséria e muito desabastecimento. Repararam? Então, todos os reflexos dessa crise agrária, a inflação, a miséria e o desabastecimento por conta da falta de colheita, acabam impactando e muito a qualidade de vida do terceiro estado, e principalmente em cima dos mais pobres, como os camponeses e como também os sans-culottes, que eram os operários das cidades francesas.
Tá legal? Agora, quer um pior? Vamos lá, né? Vamos passar uma segunda crise para vocês perceberem que a primeira tem uma relação bastante forte com o desdobramento. A segunda crise, déficit orçamentário. Galera, lá atrás eu falei para vocês que os gastos do rei confundiam-se com gastos do Estado, concordam? Aqui, mais do que nunca, o Estado francês gastava muito e a família real idem. Só que eles não tinham como arrecadar o necessário para suprir esse déficit orçamentário. Porque mediante a crise agrária, com inflação, miséria e desabastecimento, você vai ter pouca arrecadação. E essa pouca arrecadação acaba aprofundando o rombo na economia francesa, o rombo no tesouro do Estado. Pessoal, e uma coisa que piorou mais ainda quando se fala de gastos é justamente o que a França naquela época tinha como pensamento em termos de aplicação financeira. O dinheiro era aplicado no quê? Era aplicado, como vocês sabem, em privilégios e era aplicado no sustento da família real, tá bom? Mas vamos colocar um agravante aqui. Pessoal, por essa época, a França e a Inglaterra assinaram um tratado, um documento, vou colocar para vocês aqui o nome, que era conhecido como Tratado, estou abreviando, de Éden, tá? Na verdade, é uma espécie de tratado econômico, tá? Mas podem colocar que é o Tratado de Éden. E é um tratado muito parecido com o de panos e vinhos entre a Inglaterra e Portugal. Como é que ele funcionava? Era uma aproximação econômica, França barra Inglaterra, em que havia uma facilidade de todos os produtos desses dois estados entrarem no mercado consumidor do outro país. Exemplo, a França conseguia vender com muita facilidade o vinho dentro do mercado inglês. E a Inglaterra conseguia vender com muita facilidade o tecido no mercado francês. A priori, tio-tchucos, era um tratado bastante interessante porque a França teria mais um mercado consumidor, mas acabou se tornando um grande tratado ruinoso. Por quê? Porque com esse tratado, produtos ingleses entrando mais baratos e com facilidade no mercado francês, acaba matando a pouca industrialização que a França tinha. E que não era nem industrialização, né? Era muito mais uma manufatura. Então todo aquele processo manufatureiro francês, que era um processo basicamente também para exportação, morreu. Por quê? Porque o produto inglês passou a ser mais consumido, e o produto inglês, além de ser mais consumido, era um produto bastante competitivo e acabava desagradando e dificultando a produção nacional francesa, tá? Então a gente vai puxar uma seta de déficit orçamentário e vai ligar com o tratado de Éden, porque é um tratado que acabou piorando a situação econômica francesa quando destruiu ou arruinou aquela fraca industrialização que ela tinha. Na verdade, acabou arruinando o processo artesanal francês. Tá legal? Então a coisa tá bem ruim, né? E pode ficar mais ainda. Dá uma olhadinha nesse terceiro ponto da crise econômica, tchutchucos, nesse período de 1780. Eram gastos com guerras. E galera, é sempre bom vocês guardarem, né? É sempre importante vocês apontarem que gastos com guerra era uma tática de fortalecimento do absolutismo. Mas nessa época a França perdeu a mão. Gastou envolvida num conflito contra a Inglaterra, chamada Guerra dos 7 Anos. Muitos já devem estar lembrando, isso acontece anteriormente à independência das 13 colônias. Como eu citei, gastou apoiando os colonos norte-americanos na sua independência contra a Inglaterra. E o mais interessante, tanto na primeira, ou seja, participando da Guerra dos 7 Anos, como na segunda, aqui, apoiando os colonos na independência das 13 colônias, a economia francesa sofreu. Por quê? Porque foi derrotada ali na Guerra dos 7 Anos e com isso perdeu territórios, não teve o ressarcimento do dinheiro gasto, e aqui na independência das 13 colônias não foi pago o que foi emprestado, tá? Então não bastasse a crise agrária e o déficit orçamentário, o governo francês gastava com conflitos que não tinham retorno.
E aqui é uma demonstração muito clara de um absolutismo que perdeu um pouco a consciência de racionalidade, a consciência de que o Estado francês não estava bem. Então disso, tchutchucos, olha lá, quais foram as soluções? Vem comigo. Tchutchucos, a primeira solução para essa crise econômica que agudizou o cenário de caos francês foi a partir do pedido de um primeiro-ministro chamado Calonne organizar e convocar uma assembleia chamada Assembleia dos Notáveis, tá? No ano de 1787. E para quê? Essa assembleia, tchutchucos, que reuniria o primeiro e o segundo estado, na verdade, representantes do primeiro e do segundo estado, era para se definir a partir de debates a questão e critério de impostos, tá? Então, a ideia dessa assembleia era discutir a extensão dos impostos, que o primeiro e o segundo estado, de forma temporária, também pagassem impostos. E adivinha no que deu? Deu num retumbante fracasso. Por quê? Porque os nobres, o segundo estado, se rebelaram e começaram a fazer o que é conhecido na França chamada de Revolução dos Senhores. Pegaram em armas e conclamaram os camponeses a fazerem o mesmo. Mas, na verdade, fazerem o mesmo defendendo os interesses desses senhores e não pagarem impostos. Então, essa primeira solução, organizada pelo primeiro-ministro Calonne, acabou fracassando e, de certa maneira, acabou evidenciando essa questão da desigualdade social e, ao mesmo tempo, o aprofundamento da crise. Porque a partir de 1788, a crise econômica passa a ser generalizada. E a miséria, a inflação, desabastecimento e tudo aquilo que faz parte do recheio da crise começam a se agudizar. Nisso, nós temos uma segunda tentativa de solução do problema. Pessoal, essa segunda tentativa de solução foi organizada por um outro ministro do rei da França, um outro primeiro-ministro chamado Necker, tá? E era a convocação de uma outra assembleia conhecida como Assembleia dos Estados Gerais, ou Reunião dos Estados Gerais. E aí vai uma nota de rodapé. Coisa que não era feita desde 1614. Para vocês entenderem, a Reunião dos Estados Gerais, ou Assembleia dos Estados Gerais, tchutchucos, era como se fosse um parlamento francês, tá? Só que no reinado do Luís XIII foi cancelada. Nunca mais foi convocada. E era essencial ela ser convocada, pelo menos periodicamente, primeiro para limitar o absolutismo e segundo para se tornar sempre representante dos três estados franceses, tá? Então ela voltou e a grande jogada era reunir os representantes dos três estados franceses para se discutir essa questão dos impostos, tá? Só que aí é que vem um agravante. Os membros do primeiro estado, do segundo estado e do terceiro estado se reuniram nessa reunião ali no Palácio de Versalhes, embaixo, lógico, né, das vistas do rei, e começaram não a discutir os impostos, e sim começaram a digladiar quanto à questão de igualdade. E sabe por quê? Porque o terceiro estado foi que levantou a bola do quanto esse tipo de reunião era muito desigual. Afinal de contas, o sistema de votação era por estados. E que é o agravante? O terceiro estado tinha muito mais representantes do que o primeiro e o que o segundo. Então o sistema de votação sendo injusto acabou sendo palco de discussão. E acabou sendo o momento em que o terceiro estado começou a se levantar em contrário a esse tipo de discussão de impostos, porque não ia dar em nada. Tendo o sistema de votação por estados, o primeiro e o segundo estado iriam votar para que o terceiro continuasse pagando impostos, enquanto o terceiro estado, isoladamente, representando um voto, ia votar para que todos pagassem, tá? Então, nessas discussões quanto à questão de votação por estado, adivinha o que aconteceu? O terceiro estado passou a ser cada vez mais refratário à discussão de impostos antes que se resolvesse essa questão de resolução de votação. O rei não aceitou, inclusive começou a impedir que o terceiro estado participasse da reunião dos Estados Gerais, e nisso, tchutchucos, aconteceu o famoso desligamento.
Olha que coisa interessante. O terceiro estado, de saco cheio, sabendo que a coisa não ia mudar em termos de votação e que o rei não ia apoiar nenhum tipo de mudança, acabou saindo dessa reunião e se dirigindo a Paris, se organizaram em assembleia permanente. Tanto é, tchutchucos, que a partir desse momento nós temos o início da Revolução Francesa. Tá legal? Então vamos resumir. A reunião dos Estados Gerais, que foi uma segunda tentativa de se solucionar a crise econômica francesa, acabou fracassando também. E fracassando por quê? Porque o objetivo original era discutir os impostos, mas acabou, por conta do terceiro estado, se tornando uma reunião para se discutir a questão da desigualdade. E no final das contas, por conta dessa permanência da desigualdade, sistema de votação, o terceiro estado sai dessa reunião e começa o processo revolucionário. Tudo isso por quê? Porque não era ouvido e porque também não tinha apoio do rei. Tá legal? Então anotem aí. 1789 é o começo da Revolução Francesa, como eu apontei no começo da aula. E esse começo da Revolução Francesa está intimamente ligado a essa reunião que não funcionou. Legal? Então vamos para o que é mais importante agora, tchutchucos. É trabalhar a França revolucionária. E nessa primeira aula, não se esqueçam, eu vou trabalhar as duas primeiras fases revolucionárias. A Assembleia Constituinte e, em seguida, a Assembleia Legislativa. Vamos lá então? E a primeira fase é a conhecida, popular e mundialmente amada Assembleia Constituinte. Repare o nome. A Assembleia Constituinte é uma reunião para se criar uma Constituição. Justamente o objetivo daqueles representantes do terceiro estado ao se desligarem da reunião dos Estados Gerais. Porque quando foram a Paris, eles foram para um local chamado Sala do Jogo da Pela, que é uma espécie de quadra de squash, como se fosse um tênis dentro de um galpão, e lá juraram manter-se reunidos até terminarem a Constituição. Galera, claramente, a primeira fase da Revolução Francesa, essa Assembleia Constituinte, é relativa à criação de um conjunto de leis que pudesse limitar o poder do rei e garantir liberdade e igualdade à população. Então, durante os anos de 1789 até 1791, a burguesia é quem estava muito interessada em transformar os seus ideais em direitos, tá? E aí vem uma coisa interessante. Esses direitos só seriam obtidos mediante o estabelecimento de leis, tá certo? Mas e o povo, prof? Bom, o povo estava afastado desse processo começando. Então a ele vai caber revoltas. E é muito interessante porque cada revolta feita pela população, se aproveitando dessa conjuntura em que a burguesia está lá, reunida, querendo transformar os seus direitos em leis, eram revoltas que assustavam. E revoltas que demonstravam que a Revolução Francesa ela tinha que ser conduzida por essa burguesia. Tá bom? Então vamos começar da seguinte maneira. Tchutchucos, a burguesia reunida, os representantes, reunidos lá na sala do jogo da Pela, e o rei, com medo, acaba apoiando a criação dessa Assembleia Constituinte, inclusive pedindo para os representantes do primeiro e do segundo estado para que eles pudessem participar. E sabe por quê? Porque na real ele estava querendo ganhar tempo para agrupar um exército, invadir o local onde estava acontecendo essa Assembleia Constituinte e retomar o poder, tá? Só que não deu tempo. Tchutchucos, porque quando a população parisiense soube dessa reunião e também ficou escutando algumas fake news, alguns boatos de que o rei estava para invadir a cidade, essa população organizou um dos eventos mais famosos da Revolução Francesa, que é a tomada da Bastilha, ou a queda da prisão da Bastilha. E olha só, foi um movimento urbano, Aconteceu por conta de boatos e por conta também da população estar acompanhando essa burguesia reunida, mas fundamentalmente foi feita como forma de reação. Eles, na verdade, tinham atacado antes o arsenal
do exército francês, que era um hospital chamado Hospital dos Inválidos, e não tinham encontrado pólvora para poder abastecer essas armas, para carregar essas armas. E ali eles foram para a Bastilha. E ao tomarem a Bastilha, eles tomaram com um duplo sentido. Primeiro sentido, conseguir mais armamentos e a pólvora para se defenderem, tendo em vista o boato de invasão das tropas reais, né? E por outro lado, também estavam derrubando e libertando presos que iam para lá por serem refratários ao absolutismo. Curioso, né? A Bastilha, tchutchucos, era uma prisão política. Para lá iam todos aqueles que se confrontavam contra o absolutismo. Tá certo? E quem é que vai se destacar aqui? Eu vou pedir para vocês circularem na apostila. Vou abreviar. Um grupo que eu já comentei várias vezes, que eram chamados de sans-culottes ou sans-culottes. E por quê? Porque eles representavam setores mais empobrecidos da cidade. Eles eram artesãos ou pequenos operários que não tinham nem eira nem beira. Inclusive o nome sans-culotte significa sem calção, era um nome pejorativo a esse setor tão pobre que ao participar da tomada da Bastilha estava tentando fazer parte desse processo revolucionário. Estavam querendo empoderar a revolução. Tá legal? Tchutchucos, foi um puta de um episódio. E o grande reflexo desse episódio, que foi a tomada da Bastilha, com bastante requinte de crueldade, foi que no campo estourou uma coisa chamada de grande medo. O que é o grande medo, tchutchucos? É quando a gente faz a revolução no campo. A população do campo, camponeses e outros ligados a esse tipo de condição, vão se rebelar insatisfeitos com a questão da opressão, insatisfeitos com a questão da exploração feudal, insatisfeitos com as cobranças que eram feitas em cima do trabalho deles. Então eles passam a assaltar as casas dos senhores donos de terra, cartórios em que tinham lá os registros das dívidas, passam a atacar também igrejas. Então se tornou um grande medo. Por quê? Porque além da violência com esses ataques, grande parte dos membros da nobreza e da igreja acabam fugindo da França, gerando um fenômeno que é chamado de emigrados, aqueles que fogem da França por medo de uma revolução que nesse momento estava começando a se avolumar, estava, por exemplo, chegando no campo, tá? Galera, então esses dois episódios, eles foram icônicos, que estavam demonstrando que a população estava pegando em armas e estava fazendo a revolução à sua maneira, através da violência, através do uso de armas. E quando esses dois episódios chegaram aos ouvidos da burguesia reunida ali na Assembleia Constituinte, acabou gerando a abolição dos direitos feudais. Interessante, por quê? Porque a burguesia começou a ficar estupefacta com o que estava acontecendo. Ela começou a ficar temerosa, imaginando que a revolução, com o apoio popular dessa forma, poderia se perder, poderia perder a sua essência. Então, para acalmar a toda a massa enfurecida, foi estabelecida essa abolição dos direitos feudais. O que é? É a abolição dos privilégios, a abolição das obrigações. E um primeiro passo, já peço para vocês colocarem, para o estabelecimento de uma igualdade, tá? Porque caindo por terra os direitos feudais, a gente já começa a vislumbrar uma sociedade mais igualitária. Tudo bem? Então é um documento bastante interessante, uma decisão feita pela Assembleia Constituinte com o intuito de apaziguar os ânimos e, lógico, também tentando ainda manter o controle da revolução nas mãos desse setor social, o setor burguês, ok? Agora, pessoal, pouco tempo depois da abolição dos direitos feudais, um dos documentos mais importantes da Revolução Francesa foi aprovado. E é um documento muito interessante porque é o documento que norteia o processo revolucionário. E por isso já peço para vocês circularem, colocando um grifo e lembrando que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vão anotando aí. Um documento inspirado tanto no Iluminismo como também na Constituição dos Estados Unidos. Olha lá que coisa importante.
e um documento de forte caráter liberal, defendendo basicamente 3 coisas, e a gente vai anotar junto, eu, lógico, abreviando. Primeiro, estabelecia-se pelo DDHC, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a liberdade, mas a liberdade em todos os sentidos, a liberdade econômica, a liberdade social, a liberdade política. Então, nesse ponto, a gente tem praticamente a morte do absolutismo e o estabelecimento de uma liberdade dentro da economia. Legal? Então, primeiro ponto da declaração é a liberdade. Segundo ponto que era defendido e lançado nessa declaração, anotem, tchutchucos, é a igualdade. E principalmente 2 delas, a igualdade social, caindo por terra verdadeiramente aquele critério estamental de divisão da sociedade, e também pode colocar uma barrinha, a igualdade jurídica, estabelecendo que todos são iguais perante a lei. Então cai por terra também os privilégios estabelecidos, por exemplo, em termos de direito de julgamento. Legal? E para finalizar, tchutchucos, um último ponto lançado nessa declaração, anotem com bastante garra, é o direito à propriedade, tendo em vista que era aquela condição natural do ser humano de dispor da propriedade, e também coloca uma barrinha, tchutchucos, o direito a se rebelar contra autoritarismo. Então é interessante porque é o direito de rebelião. É o direito de se confrontar em oposição a um tipo de medida abusiva, tá? Então a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é o documento máximo da Revolução Francesa e norteia a nossa ideia, a nossa compreensão, para que nós estabelecemos que a Revolução é um movimento de caráter iluminista e, sobretudo, um movimento de caráter liberal. Tá legal? Pessoal, então daqui a gente pode colocar o lema da Revolução: liberdade, igualdade e fraternidade. Como todo mundo sabe, nem todos esses elementos foram atingidos plenamente, mas eles estavam contidos aqui nesse grande documento. Tá certo? Galera, agora era necessário que a Revolução se aprofundasse, tá? Mas se aprofundasse dentro daquela questão de moderação, dentro dos critérios estabelecidos pela burguesia. E nisso, olha só o que aconteceu. No ano de 1790 foi autorizado o confisco dos bens da Igreja Católica. E é uma aprofundação da Revolução, por quê? Porque ao confiscar os bens da Igreja Católica, tudo que fosse riqueza dessa instituição ficava com o Estado. E o Estado utilizava principalmente para solucionar a crise econômica. Curioso, né? De que maneira? Transformando esses bens confiscados em lastro para a moeda francesa. Então você tem nesse sentido a valorização monetária e a tentativa de combate à inflação. Só que, galera, esse confisco dos bens da igreja acabou gerando um documento que eu vou pedir para vocês anotarem, vou colocar aqui abreviado, chamado de Constituição Civil do Clero. Tá? CCC, Constituição Civil do Clero. É um documento que laiciza o Estado e, portanto, torna os membros da Igreja Católica funcionários públicos. Curioso, né? Então, nisso, vocês vão perceber uma Revolução Francesa que é de caráter laico. É bem iluminista, né? E nesse ponto, com a laicização do Estado, a instituição não é abolida, ela é sim transformada em funcionária pública. Então, a manutenção dos templos ficava em cargo do Estado, a manutenção dos salários dos membros da igreja ficava a encargo do Estado, em submissão ao Estado, e um problema é criado, porque o Papa condena esse documento. E ao condenar esse documento, tchutchucos, acaba criando uma divisão dentro do clero. Nascem aqui, tchutchucos, 2 tipos de clero, tá? O primeiro deles, abreviando, vocês vão encontrar na apostila, é chamado de refratário, aquele tipo de membro da Igreja Católica que não aceita a Constituição Civil do Clero, portanto, é inimiga da Revolução.
E um segundo tipo de clero, tchutchucos, que é chamado de clero juramentado. E o que é o clero juramentado? É o clero que aceita a Constituição Civil e ao mesmo tempo apoia a Revolução. Galera, o que é interessante é que o refratário, olha lá que coisa bacana, geralmente representava o alto clero, aquele clero que era basicamente os comandantes da Igreja Católica, bispo, cardeal. Já o juramentado é o oposto, é o baixo clero, aquele que é mais empobrecido, aquele que está próximo das massas. Por exemplo, um cura, um monge, um padre. Mas é uma divisão bastante interessante para mostrar o quanto essa instituição acaba se enfraquecendo e o quanto o Papa acaba sendo um forte defensor do fim da Revolução. Tudo bem? Então perceberam que 1790 é uma data bastante curiosa, porque a Revolução Francesa parece que está avançando, ela na medida do possível está aprofundando, mas está sobretudo acabando com as principais estruturas do antigo regime. É, senhores, e olha lá o que isso vai gerar. No comecinho do ano seguinte, em 1791, o rei tenta fugir da França. E por quê, professor? Porque, primeiro, ele sabia que ele teria que jurar a Constituição que estava para ser criada, e ele já tinha dito que juraria, mas sabia também que jurando ele perderia poder. E por outro lado, ele fugindo estava tentando se colocar fora da França para reunir um exército, voltar e acabar com a revolução, retomar o poder. E sabe para onde ele estava fugindo? Para a Áustria, pessoal. Assim, junto com a Prússia, que já tinha sinalizado o apoio ao rei. E por outro lado, o local onde o sogro dele estava. Luís XVI tinha um sogro, e esse sogro era o rei da Áustria, também monarca absoluto. Só que, tchutchucos, deu tudo errado. A fuga do rei acabou se tornando um episódio que é chamado Noite de Varrennes. Por quê? Porque numa cidadezinha chamada Varrennes, na fronteira com a Áustria, ele e a família foram reconhecidos, foram presos e trazidos de volta para a França, para Paris, mas com uma alcunha. O apelido, qual era? De traidor. Ele já começou a ser chamado de traidor porque descobriram que ele estava fugindo para tentar criar uma contra-revolução. Galera, e não teve jeito. Ao voltar, questão de meses depois, a Constituição foi lançada. Ele foi obrigado a jurar essa Constituição e agora a história francesa estava mudando. Quer ver por quê? Olha para a Constituição. Tchutchucos, primeiro, é uma Constituição promulgada. Então, sendo promulgada, ela foi debatida, ela foi racionalmente organizada. E por outro lado, sendo promulgada, ela partiu, ela emanou, entre aspas, do povo. Entre aspas, porque todo mundo sabe que quem estava a encargo dessa Constituição era a burguesia. Segundo ponto, é uma Constituição, peço para vocês anotarem, muito ligada ao iluminismo. Grande parte da Constituição era de inspiração iluminista, então apontava para alguns elementos clássicos como a igualdade, a liberdade, mas não se enganem, não foi uma Constituição que aprofundou tanto nesse sentido. E para provar, deem uma olhada nas principais características. Vamos lá? Primeira característica, a Constituição estabelece que a França, a partir desta data, 91, é uma monarquia constitucional, também chamada monarquia parlamentar. Então vai ter um executivo representado pelo rei, mas o legislativo vai ser representado pelo parlamento, que naquele momento era uma Câmara de Deputados, tá bom? Então reparem, é iluminista porque a monarquia constitucional não é absolutista, tá? É uma monarquia com poderes limitados. Boa, boa? Segunda característica, já podem grifar. Olha lá a traição aos que a gente chama ideais populares. A Constituição proíbe greves. Olha lá. E ao proibir greves, protege a elite burguesa e não acessa o básico para aquele elemento popular que é o direito de opinião, o direito de manifestação e reivindicação, tá? Então, nesse ponto, a gente percebe uma Constituição que é iluminista,
ela está inteiramente ligada à burguesia, mas não é uma constituição para a população. Eu posso afirmar que a população aqui foi traída. Tá certo? Mais um elemento, tchutchucos. Uma constituição que aprova o voto censitário. Mais uma traição ao povo, tchutchucos, porque voto censitário é o voto por renda. Só tem direito a votar quem tem renda estabelecida. E todo mundo sabe que quem tinha essa renda era a burguesia, a nobreza, tá bom? Então é uma constituição elitista nesse aspecto, estabelecendo um voto censitário. Tá, é maior a participação no processo eleitoral em comparação ao absolutismo, mas é muito, olha só que interessante, excludente, porque a população em si não pode participar. Fechou? E para finalizar, tchutchucos, é uma constituição que estabelece que a Assembleia Legislativa vai ser representada por deputados. Então pode colocar que essa Assembleia Legislativa, o legislativo máximo da França, é o parlamento. E esse parlamento vai ser feito e composto por deputados, todos eles representando a população. Mas não se esqueçam, representando a população que tinha o direito a votar. Tá bom? Então, 1791, com o lançamento dessa Constituição, encerra-se essa primeira fase da Revolução Francesa. Por quê? Porque a primeira fase, como todo mundo já sabe, é uma fase em que a burguesia estava reunida para transformar os seus direitos em leis. Estava reunida para criar a primeira Constituição da França. E o objetivo foi atingido. Legal? Imediatamente a isso, tchutchucos, a gente já tem a segunda fase. Escuta o nome, que interessante. Grifa o nome. A Assembleia Legislativa, tchutchucos, é a formação do parlamento francês. Aquela mesma Assembleia Constituinte agora estava transformada em Assembleia Legislativa e estava começando a ser representante da população francesa. Então é uma fase super curta. Por quê? De 1791 a 1792, essa fase coloca em prática a monarquia constitucional. Lembra lá, a monarquia que vai ter o executivo na mão do rei, mas o legislativo representado pela Câmara de Deputados. E não se esqueçam, de novo, vou insistir nesse aspecto, eleitos por voto censitário. Legal? Então qual que é o intuito aqui? O intuito é que essa Assembleia Legislativa seja a responsável pela votação de leis, a criação de leis que possam, a partir de agora, nortear essa nova França e também estabelecer impostos, mas sempre pautado no critério de igualdade. Impostos que não fossem diferenciados, tá bom? E olha só os principais episódios que acontecem nessa fase tão curta da Revolução, mas não tão pouco conturbada. Tchutchucos, nesse momento a gente vai ter a Áustria e a Prússia, duas nações absolutistas, se reunindo e criando um documento chamado de Declaração Pillnitz. E o que essa Declaração Pillnitz dizia? Que os dois países, de forma fraterna, estavam apoiando o rei francês. Então, como desdobramento dessa Declaração Pillnitz, foi autorizada e colocada em prática a invasão da França. Então, tropas austríacas e tropas prussianas começam a invadir a França com o objetivo de amparar o rei, de barrar o processo revolucionário. E por quê? Porque primeiro eles estavam recebendo muitos emigrados, aqueles nobres e membros do clero que fugiram do grande medo, também, lógico, né, da queda da Bastilha, e também preocupados com o avanço da Revolução Francesa, essas duas monarquias temiam a continuidade do absolutismo. E a invasão, tchutchucos, foi feita de uma forma muito escandalosa. Ela foi feita com uma declaração e foi feita com a regimentação de exércitos muito bem armados. Conclusão, era uma reação à revolução que na França estava funcionando. E o resultado dessa invasão, tchutchucos, foi a reação do governo francês, do governo revolucionário. O governo revolucionário decretou guerra, declarou guerra às duas nações absolutistas invasoras. Tem uma nota de rodapé com o rei apoiando. Na verdade, fingindo apoiar, porque no fundo, ele estava de verdade torcendo para o sucesso da Áustria e da Prússia nessa invasão.
ele sabia que o exército francês era muito ruim, ele já contava com a derrota do exército francês, do exército revolucionário, e fingiu apoiar para não perder mais poder. Tchutchucos, é nesse momento que, para engrossar as fileiras do exército nacional, é montado um exército popular, a partir da defesa de Paris, que é a capital, e isso acabou sendo lembrado e guardado na história francesa como comuna insurrecional. Essa comuna insurrecional é o ímpeto popular tomando armas e partindo para defender não só a cidade, a capital, mas também a França, em coro com o exército francês que já estava agindo. Tchutchucos, acontece uma coisa bem interessante aqui. O hino da França é formado, a Marselhesa nasce, porque a Marselhesa era um grito de guerra utilizado por soldados que estavam para lutar. Nós temos o aprofundamento da fuga dos nobres. Os nobres estão assustados com essa invasão e, ao mesmo tempo, com a organização desse exército popular. E, sobretudo, nesse momento, a gente vai ter um engrandecimento de uma coisa chamada de Guarda Nacional. A Guarda Nacional, tchutchucos, é a guarda revolucionária. É a guarda liderada pela burguesia para manter a revolução funcionando, para proteger a Assembleia Legislativa. Tá bom? Deu certo. O exército francês, junto com esse exército popular, a Comuna Insurrecional, batem a Áustria e a Prússia. E num momento de bastante exaltação, rola um episódio chamado de assalto ao Palácio das Tulherias, que é quando o povo invade um palácio francês, onde o rei estava, desde aquela época que ele tinha sido recapturado na fuga, e o traz para mais junto da cidade de Paris. Até porque o Palácio das Tulherias ficava nos arredores da cidade, ficava no meio rural. E sabe por que a população fez isso? Porque depois que o exército francês venceu a Áustria e a Prússia, descobriram que quem estava sabotando a tentativa de reação, a tentativa de defesa, era o próprio rei. Ele estava passando informações para a Áustria e para a Prússia quanto à organização do exército revolucionário. Então, nisso, tchutchucos, a invasão ao Palácio das Tulherias era uma prisão do rei e, mais uma vez, a acusação dele como traidor. E foi um episódio bastante nefasto, por quê? Porque o povo exaltado não só prendeu o rei, mas matou nobres que estavam junto a ele no palácio, matou também soldados que estavam defendendo o rei, contou com o apoio de mulheres. As mulheres participaram com muita garra desse assalto a esse palácio e demonstrava mais uma vez que o ímpeto revolucionário estava bastante aceso, que a população estava começando a acreditar que a revolução também era para eles. Tá certo? Agora, mediante esse cenário todo, a gente fica imaginando que a revolução está bem, né? Ela está sendo acometida, mas ela não estava se organizando. Pelo contrário, tchutchucos, desde 1790 para 91, a Assembleia Legislativa já estava se organizando e, junto a isso, vários partidos políticos estavam se estabelecendo. Então, enquanto você tem a invasão dos países absolutistas, a defesa feita pelo exército, tanto nacional como francês, né, o popular, e o assalto do Palácio das Tulherias, a Assembleia estava operando, ela estava trabalhando, e os partidos políticos já estavam começando a se organizar e a se estabelecerem. Tchutchucos, foram vários partidos políticos que nós tivemos aqui. Por exemplo, tivemos um partido chamado Feuillants, e esse partido era um partido que defendia a nobreza fundiária, era um partido, portanto, monárquico, monarquista. Nós tivemos um grupo chamado Cordeliers, digamos assim, uma facção mais radical dos jacobinos, que daqui a pouco eu vou comentar. E os Cordeliers, pessoal, eram aqueles que defendiam a população mais carente. Como eu vou mais uma vez citar, o exemplo é o Sans-Culottes. Lembra? Já falei deles, né? E temos os dois principais partidos que praticamente polarizavam a Assembleia Legislativa e disputavam entre si o controle da Revolução. Quais são eles? Dá uma olhada aqui, ó. O primeiro é o Partido Girondino. Olha que coisa interessante.
recebe esse nome porque vinham de uma região na França chamada de Gironde. E a Gironde era uma região rica, uma região onde quem morava eram os representantes da alta burguesia. Então esse partido, já grifem, era um partido da alta burguesia e um partido que defendia sempre o liberalismo moderado. Eles defendiam a Revolução Francesa do jeitinho que ela estava, com essa Constituição, a de 91, com esse tipo de reação, lutar contra a contra-revolução e com a burguesia no comando, tá? Uma coisa essencial. Esse grupo, dentro da Assembleia Legislativa, sentava à direita do púlpito, do palanque, tá? Então ficou convencional chamar todo partido que representa a burguesia ou os setores mais elitizados de direita, por conta dos girondinos, tá? O outro partido, olha lá, o partido antagônico ao partido girondino, partido jacobino ou dos jacobinos. Por que esse nome? Porque os membros desse grupo ou desse partido geralmente se organizavam dentro de um mosteiro chamado São Tiago ou São Jacobo, jacobino, entenderam? E galera, grande parte dos membros desse grupo que se reuniam dentro desse mosteiro representavam a pequena burguesia, representavam aquela burguesia comercial, os lojistas e muito próximos, já peço para vocês ligarem, dos cordeliers. Portanto, eram um grupo que defendia a radicalização da Revolução, que a Revolução pudesse se aprofundar, que aquela Constituição de 91 fosse reformulada, que você tivesse sempre a luta contra a contra-revolução e que, sobretudo, o povo tivesse no poder, tá? E uma coisa interessante, dentro da Assembleia Legislativa, os jacobinos sentavam à esquerda do púlpito, do palanque, ok? Então ficou convencional na história chamar todo partido de caráter popular de esquerda. E isso vem do partido jacobino por sentar à esquerda dentro da Assembleia, tá? Então, para finalizar, para ficar bem resumido, a Assembleia Legislativa já estava funcionando desde 90, mais precisamente 91, que é quando ela se transformou no Parlamento francês, e estava se organizando em torno de partidos políticos. Dois são destacáveis por quê? São aqueles mais importantes, porque cada qual representava um setor da burguesia, aquele que teoricamente era o extrato social que estava no comando da Revolução. Nós temos o girondino, que representa o setor mais amplo da burguesia, eram os moderados, e os jacobinos, que representa o setor mais pobre, os radicais, tá? Então, direita contra esquerda, a polarização que já nasceu nesse momento. Tudo bem? Tchutchucos. Então, eu encerro aqui essa parte 1 da Revolução Francesa e na próxima aula, na parte 2, eu continuo passando para vocês a terceira fase, a famosa e não menos importante Convenção Nacional. Assistam, é muito importante vocês acompanharem essa convenção e finalmente o diretório. E a partir do diretório, tchutchucos, a gente vai começar a identificar a falência da Revolução, ok? Então, para vocês, tchutchucos, um grande beijo, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.